De acordo com a teoria da tectónica de placas, a litosfera encontra-se fraturada em placas. Estas placas tectónicas podem convergir, divergir ou deslizar entre si, estando as rochas que as compõem sujeitas a fortes estados de tensão. As rochas, devido a esse estado de tensão, podem se fraturar ou dobrar. Em resultado dessa deformação, que depende das características estruturais das rochas, bem como da pressão e temperatura a que estão sujeitas, pode traduzir-se em dois tipos básicos de comportamento: comportamento frágil e comportamento dúctil. A deformação pode compreender um comportamento frágil se as rochas estiverem sujeitas a baixas pressões e a temperaturas situadas muito abaixo do ponto de fusão dos minerais que as constituem. Nestas circunstâncias, como se verifica uma grande rigidez dos materiais, a deformação pode conduzir à fratura dos blocos rochosos, ou seja, à formação de falhas. Por outro lado, as deformações sofrem um comportamento dúctil se as rochas estiverem sujeitas a pressões e temperaturas elevadas. Nestas circunstâncias, tendem a formar dobras como resultado das forças de tensão a que estão sujeitas. Por definição, uma dobra consiste no encurvamento de uma superfície originalmente plana. Podem existir a nível macroscópico ou serem microscópicas. A forma das dobras pode ser mais ou menos regular. As dobras resultam da atuação de tensões de compressão em rochas com comportamento dúctil. O dobramento das rochas ocorre geralmente de forma lenta no interior da crosta ou no manto. Os elementos caracterizadores da geometria de uma dobra são a charneira, os flancos, a superfície ou plano axial, o eixo de dobra e o núcleo. A superfície ou plano axial é o plano de simetria da dobra que a divide em duas partes aproximadamente iguais, ou seja, nos flancos. A charneira é a linha que une os pontos de máxima curvatura de uma dobra. O núcleo é o conjunto das camadas mais internas de uma dobra. Os flancos são as vertentes da dobra, ou seja, são as partes de um e do outro lado da charneira. Eixo de dobra é a linha de separação dos flancos da dobra, que resulta da interseção longitudinal do plano axial com a crista da dobra. A disposição espacial das dobras permite classificá-las em antiforma, sinforma ou neutra. As antiforma ou positivas têm uma concavidade voltada para baixo. As sinforma ou negativas têm concavidade voltada para cima. As dobras neutras apresentam concavidade disposta lateralmente. Em função da disposição da sequência estratigráfica, as dobras classificam-se em anticlinal e sinclinal. Assim, sempre que o núcleo de uma antiforma é ocupado pelas rochas mais antigas, a dobra é um anticlinal. Sempre que o núcleo de uma sinforma é ocupado pelas rochas mais recentes, a dobra é um sinclinal. A posição das camadas de rochas no espaço, isto é, a atitude dessas camadas, pode ser definida pela direção e pela inclinação das referidas camadas. A interseção do plano da camada com o plano horizontal define uma linha horizontal, ou seja, a diretriz. O ângulo formado pela diretriz com a direção norte-sul geográfico, dada pela bússola,
constituem assim a direção da camada. A inclinação dos estratos é o ângulo formado pela pendente, ou seja, a linha de maior declive, com o plano horizontal. A linha de maior declive pode, no campo, ser determinada de uma forma muito simples, vertendo um pouco de água sobre o flanco da dobra. A água percorre a linha de maior declive. A determinação da inclinação faz-se por intermédio de aparelhos chamados clinómetros. Por definição, uma falha é uma superfície de fratura ao longo da qual ocorreu um movimento relativo entre dois blocos. Tipos de falha. Existem três tipos de falha. A falha normal, em que um bloco se encontra descaído em relação ao outro e em que o bloco descaído se encontra abaixo do plano da falha. Formam um ângulo obtuso entre si os dois blocos. Falha inversa. Semelhante à falha normal, mas em que o bloco descaído encontra-se abaixo do plano de falha. Os dois blocos formam um ângulo agudo entre si. Falha de desligamento. A falha de desligamento consiste em dois blocos que deslizam um paralelamente ao outro, mas em sentidos opostos. Existem alguns elementos caracterizadores das falhas, tais como o plano de falha, os lábios de falha, o rejecto, a escarpa de falha e ainda a direção e inclinação da falha. A direção e a inclinação das falhas depende do plano de falha. A direção é a orientação da linha de intersecção do plano de falha com o plano horizontal. A inclinação é o ângulo definido entre o plano de falha e uma superfície horizontal. A escarpa de falha é um fenómeno que ocorre quando um bloco desliza sobre o outro e fica num plano mais elevado, ou seja, o lábio levantado fica num plano muito mais acima, provocando uma alteração no relevo do local. Os lábios de falha indicam a posição relativa de um bloco em relação ao outro. Assim, designamos o bloco que se encontra a um nível mais elevado, o lábio levantado, e o que está a um nível mais baixo, o lábio descaído. O plano de falha é a superfície de fratura entre os dois blocos. O rejeito é a menor distância entre dois pontos que estavam juntos antes da formação da falha, ou seja, é o ponto onde houve menos deslocação após a formação da falha. Dois tipos de paisagens normalmente associados às falhas são os grabens, que é uma espécie de vale que é formado com a falha, e os horsts, que são planaltos que estão mais elevados em relação à falha. Podemos então concluir que as falhas e as dobras são fenómenos geológicos de extrema importância, nomeadamente para as formas de relevo que muitas paisagens nos apresentam. É uma manifestação de que o nosso planeta se encontra vivo do ponto de vista geológico.